Graças a Deus, mais um dia está com os irmãos podendo prestar ao nosso Senhor Jesus. Graças a Deus também, porque até que Ele tem nos ajudado e nos sustentado. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Eu não posso convidar pelo versículo 3 minutos. E ele é segundo você, uma boa palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam assentados. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam assentados. Glórias! É verdade que essa passagem é conhecida, mas para nós podermos entender esse texto que nós acabamos de ler, nós devemos retornar isso no capítulo 1, onde diz que Lucas vai escrever a Teófilo a intenção que o Evangelho de Jesus fosse alcançado não somente só pelos judeus, mas também pelos gentios. Lucas entende a responsabilidade de algo que ele viu, que ele viveu e que ele precisa compartilhar. O que me chama a atenção aqui é que este momento, no capítulo 1, é o momento onde Jesus vai fazer uma promessa para aquele povo. Jesus, aqui no momento da sua ascensão, ele vai fazer uma promessa para aquelas pessoas que estavam ali. E me chama a atenção que um grande número de pessoas havia naquele dia. Um grande número de pessoas havia ouvido essa nova promessa. Só que todos nós sabemos ali que, ao decorrer do capítulo 2, vai dizer o texto que nem todos que estavam no momento em que Jesus fez a promessa receberam aquilo que Jesus havia dito. O que me chama a atenção aqui é a preocupação de Lucas em querer que ele viveu e ele viu fosse alcançado por outras pessoas. É a responsabilidade que Lucas vem mostrar para nós. Aquilo que nós vivemos, aquilo que nós vimos, não pode ficar só em mim. Como assim, pastor? Daquilo que nós viemos fazer, daquilo que nós já vivemos, daquilo que nós estamos fazendo até hoje, a gente precisa entender e compartilhar com outras pessoas. Quem são essas pessoas? Essas pessoas são aquelas ainda que não conhecem, que não tiveram a oportunidade que eu e você tivemos de conhecer essas pessoas. É a responsabilidade que você precisa ter que o céu, e eu e você precisa ter que o céu não é só para nós, mas sim também para outras pessoas. O que Lucas quis fazer aqui era simplesmente mostrar que tudo aquilo que ele tinha vivido também poderia outras pessoas viver. Só que o texto vai iniciar dizendo que existia uma promessa. Essa promessa é uma promessa que iria mudar a vida de todos aqueles que estavam ali, que já tinham seguido, que já tinham visto milagres, que já tinham contemplado coisas grandes que Jesus havia realizado. Só que Jesus entende que aquelas pessoas que estavam ouvindo, que viu, que presenciou, talvez elas ainda precisavam de algumas. E aí que a gente precisa tomar muito cuidado. E muitas vezes a gente acha que já está preparado para determinadas coisas.
Muitas vezes a gente acha que nós estamos determinados para determinadas funções. Mas Jesus ainda se mostrava aquelas pessoas, aqueles discípulos, que vocês não estão preparados ainda para viver o que eu tenho de vocês. Vocês ainda não estão capacitados para viver aquilo que eu quero que vocês vivam. Que algumas coisas estão acontecendo ao nosso redor, mas na nossa vida não chega. A gente vê as pessoas conquistando, as pessoas vivendo, mas não está acontecendo. Ei, calma. É que ainda você não está preparado para viver aquilo que Jesus tem que você vive. É que você ainda não está preparado para aguentar e suportar tudo aquilo que Jesus quer que você suporte. Então ele vai fazer uma promessa dizendo: vocês têm que ficar em Jerusalém. E o ficar aqui é algo muito importante. Porque eles não estavam só ficando. Eles precisavam praticar algo para que aquela promessa viesse a acontecer. E o texto vai dizer que eles começaram a fazer coisas que eles já faziam. Porque o segredo é esse. O segredo não é você parar de fazer as coisas quando você recebe uma profecia de um profeta. Vai acontecer, Deus vai fazer assim. A falar assim, Deus vai fazer. Não. Você precisa se movimentar. E o texto vai dizer que eles começaram a fazer algo que Jesus já havia ensinado. O que é, pastor? Eles começaram a fazer coisas que eles já tinham fazido, coisas que eles já tinham visto, mas eles falaram assim: nós recebemos a promessa, mas enquanto essa promessa não se cumprir, nós vamos continuar fazendo. O segredo é você continuar fazendo, meu irmão. O segredo é você continuar fazendo, minha irmã. Por quê? O céu está nos assistindo. Cada ato que você faz dentro do ministério, dentro da casa, fora da casa, você está sendo assistido. O segredo é você permanecer. Por quê? Tem pessoas que desistem porque não está vendo nada acontecer, não está vendo nada mudar. E o texto vai dizer que eles continuaram cessantemente a orar, a fazer coisas que eles precisavam fazer a receber tal promessa. O ficar aqui em Jerusalém é uma ordenança. Jesus não falou: quero que vocês quiserem ficar, vocês determinou, ordenou. Vocês precisam entender, nós precisamos entender nessa noite o ficar de algumas coisas. O ficar de Jesus nos traz conforto, nos traz esperança, nos traz também responsabilidade. E nós precisamos entender que o ficar aqui é uma responsabilidade que Jesus está entregando para. A Bíblia vai nos relatar um homem chamado Abraão, onde Deus vai ter um encontro com este homem lá na Mesopotâmia. E Deus vai falar assim: Abraão, saia da sua terra e da sua parentela. Por quê? Eu preciso usar a sua vida, e aí neste meio eu não consigo usar. É Deus falando para alguém aqui nesta noite: você precisa entender o momento de sair e você precisa entender o momento de ficar. Por quê? O que Deus tinha com Abraão, ali onde ele vivia, não tinha como ser realizado. O que Deus tinha para Abraão, ali naquele lugar onde ele vivia de idolatria, onde eles adoravam outro Deus, Deus não conseguiria realizar. Então vai ter algumas situações, alguns momentos da nossa vida em que Deus vai falar: pode ir, pode sair, porque este meio que você está vivendo, desta forma que você está vivendo, não tem como eu agir, não tem como eu trabalhar, não tem como eu te usar. Só que o texto que nós lemos é Jesus dando uma ordem: fica. Fica porque às vezes você não vai aguentar uma pedrada. Fica porque às vezes você não vai aguentar um falatório. Fica porque às vezes você não vai aguentar uma calúnia. O ficar de Jesus aqui
é querer prevenir eles de sofrer ainda mais, porque a gente sabe que muitos deles aqui tiveram um fim terrível, mas eles obedeceram a voz de Jesus. E o segredo da gente receber promessa é obedecer, igreja. O segredo de a gente receber promessa e de Jesus realizar promessas em nossa vida é obedecer. Por quê? Este ato que aconteceu aqui no capítulo 2 é um ato que pode-se dizer o mais extraordinário que a gente já viu na Bíblia. Por quê? Porque eles receberam algo que veio do céu. Eles receberam algo que veio do céu. E boa coisa é quando a gente recebe algo que vem do céu. Boa coisa é quando Deus fala: eu estou contigo, pode ir, pode fazer. Boa coisa é quando a gente dá ouvido e a gente tem a sensibilidade de entender o momento de ficar diante de uma promessa. Talvez você chegou aqui nessa noite já desacreditado, já não entendendo o porquê da demora, o porquê que tudo isso está acontecendo. Talvez vocês tenham se questionado alguns dias, perguntando: Deus, o que eu estou vivendo, o que eu estou fazendo, porque eu não estou vendo nada acontecer. E Deus está liberando para alguém aqui nessa noite: continue fazendo e continue obedecendo, porque vai chegar um momento em que eu vou me apresentar. Ei, mas você vai me apresentar aqui na terra? Não, o que eu vou te enviar vai vir do céu. O que eu vou te enviar vai vir do céu. Não é recurso do homem, não é recurso do homem, porque o recurso do homem acaba, mas o recurso que vem do céu, este não acaba, este não tem fim. E nessa noite eu já quero profetizar para você que chegou aqui cansado, para você chegou aqui já desacreditado. Ei, Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: eu vou te dar algo que vai vir do céu, que vai te fortalecer nessa noite. Eu vou te enviar um recurso que é espiritual, não é material, que você precisa. Nessa noite o Senhor está dizendo para alguém aqui: ei, está na hora de você se atentar naquilo que eu te prometi. Está na hora de você se lembrar daquilo que eu falei. Não é tempo de sair, não é tempo de sair, é tempo de ficar. E é tempo de ficar. Que me chama a atenção aqui, Jesus vai cumprir aquilo que ele já havia. E lindo é quando Jesus cumpre algo que ele nos promete, né, igreja? É muito lindo ver realizar algo que ele prometeu, porque ele não vai mudar aquele dia. E o texto vai dizer aqui que no momento que eles recebem essa promessa, eles estavam reunidos. No momento em que eles recebem essa reunião. Mas o que me chama a atenção aqui é que não é a mesma quantidade. Não é a mesma quantidade que ouviu e recebeu a promessa. A quantidade aqui do capítulo 2 é diferente da quantidade de pessoas lá do capítulo 1. O que me chama a atenção é que pessoas, elas vão até ouvir promessas, mas às vezes elas saem porque elas não têm o tempo de esperar, não têm a paciência de esperar o tempo. E a gente tem que tomar muito cuidado com a paciência, porque a paciência vai fazer a gente perder a promessa. A paciência vai fazer com que eu e você perdemos aquilo que Jesus havia nos. Então, igreja, nessa noite você precisa entender: o tempo é dele, o momento é dele. Mas eles estavam aqui da mesma forma. Essa pouca quantidade de pessoas que estavam aqui, elas estavam da mesma forma quando Jesus fez a promessa. Eles estavam orando. Eles estavam orando. O segredo aqui é você não parar de orar. O segredo aqui é você parar de perder culto por qualquer coisa. Porque quando você perde o culto, eu aprendi numa pregação que a minha esposa estava ministrando. Quando você perde culto, às vezes é o culto que Deus tinha marcado para trazer a promessa.
Era o culto que Deus tinha preparado para você receber a promessa. E tem muitas pessoas nessa geração que nós estamos vivendo hoje que elas estão perdendo porque qualquer desculpa tira elas do culto. Qualquer situação tira elas de vir continuar orando. Porque vamos ser sinceros, a nossa vida de oração não é só aqui, a nossa vida de oração também é na nossa casa, porque começa lá. Mas tem muitas pessoas que nem em casa estão orando, e quando tem a oportunidade de estar orando aqui na casa de oração, inventa qualquer desculpa. E aí quer questionar Deus sobre a promessa. Está fazendo aquilo que é para você fazer, para você receber a promessa. Você já deixou de fazer aquilo que você fazia para receber a promessa. E agora você está indagando, está colocando coisa, responsabilidade no céu, mas você não está fazendo a sua parte. E o céu não tem compromisso com quem não tem compromisso. O céu não tem responsabilidade com quem não quer fazer. Inventa qualquer coisa para não estar aqui. Jesus vai realizar a promessa. E o que me chama a atenção aqui é que quando eles recebem a promessa, eles já não são os mesmos. Entenda aqui. Quando Jesus realizar a promessa na sua vida, você já não vai ser mais a mesma pessoa. Por quê? Aquilo que você estava esperando, você vai receber. E quando você recebe algo que você acredita que vai receber, que é do próprio Deus, quando você recebe, você muda a sua forma de pensar. Fala assim, poxa vida, ele prometeu e ele cumpriu. Se eu continuar fazendo, ele vai dar outras promessas, ele vai fazer outras coisas e ele vai continuar realizando. Por quê? Ela não vai se acabar. Até a vinda de Jesus, as promessas ainda vão estar vindo todos os dias para nossas vidas. E a promessa que nós não podemos nunca esquecer é que ele vai voltar. A promessa que eu e você não podemos esquecer é a promessa que ele vai voltar. Mas tem muitas pessoas presas em promessas materiais. Tem muitas pessoas presas em promessas de carro, de casa, de porta de emprego. Mas a promessa que eu e você não devemos esquecer é a promessa que ele vai vir nos buscar. A promessa que eu e você não podemos esquecer nos nossos dias foi que ele prometeu que ele vai vir nos buscar. Não importa se está demorando, não importa da forma que ele está fazendo, mas a promessa que ele fez, ela vai se cumprir e ele vai vir nos buscar. Entenda que Pedro já não é o mesmo Pedro. O texto vai dizer que Pedro já é diferente. O texto vai dizer que Pedro estava tão cheio. Pedro estava tão cheio daquilo que ele recebeu do céu, que ele começou a compartilhar. Pedro começou a compartilhar. Ei, quando você receber a promessa, compartilha. Quando você receber a promessa, dá testemunho. Quando você receber a promessa, dá um culto de ação de graça. Quando você receber a promessa, você precisa entender que você tem uma responsabilidade. Deus não te entregou a promessa para ficar parado em você. Deus te entregou a promessa porque você precisa compartilhar. E Pedro entende a responsabilidade. E Pedro, cheio do Espírito Santo, começa a pregar. E vidas começam a ouvir aquilo que Pedro está falando. Vidas começam a ouvir aquilo que Pedro está falando. E vidas começam a se render. Ei, você tem uma responsabilidade lá no seu bairro. Você tem uma responsabilidade lá no seu trabalho. Você tem uma responsabilidade lá na sua rua. Você tem
uma responsabilidade lá na sua faculdade. Você precisa compartilhar dos feitos que Jesus anda fazendo na sua vida. Você precisa compartilhar daquilo que Jesus realizou, que Ele entregou na sua vida. Por quê? Outras pessoas vão ouvir desse jeito. E elas vão entender que elas também precisam desse Jesus. Sabe por que elas precisam? Você já chegou num hospital? Você já se deparou ali naqueles corredores? Não sei se você já teve a oportunidade. Mas as poucas vezes que eu fui no hospital visitar alguém, a última vez foi o meu pai que estava internado, minha tia também. Mas lá havia uma senhora do lado que ela nem conhecia a gente. E o dia que eu cheguei para visitar meu pai, eu conversando com meu pai. O meu pai sabia como que estava perguntando, conversando. Ela falou: faz uma oração. Eu não sou crente, mas eu acredito numa oração por mim. Você precisa entender que Deus vai te colocar em lugares, não é porque é por acaso. Tem alguma vida ali que está precisando que você abra a sua boca. Tem alguma vida ali que está precisando que você compartilhe o que Jesus realizou na sua vida. Ah, mas no trabalho as pessoas são careta, na faculdade as pessoas acham que eu sou doido. Ei, você não está lá por acaso. Jesus te colocou ali porque Ele tem um propósito, e você precisa entender o seu propósito. O seu propósito é compartilhar os feitos de Jesus. O seu propósito, o meu propósito é quando a gente sair na rua, as pessoas olharem e falar: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Elas entendem que nós somos tipo um refrigério para elas no momento difícil. E no momento que elas estão passando por dificuldade, eu não sei você, mas eu sou assim. Eu falo: meu Deus, tenha misericórdia. Entenda, tem pessoas que não conhecem a Jesus, mas no momento da dificuldade, qualquer um diz: nós, meu Deus, meu Deus, me socorre. Entende? Ela não conhece, mas ela entende Deus. Ela entende que existe uma esperança para o problema dela. E que o que está faltando é eu e você se posicionar para que Jesus chegue na vida. O que está faltando é eu e você criar vergonha na cara e começar a fazer o que Jesus quer. É continuar levando a palavra, é continuar falando dos seus feitos. A Bíblia vai nos dizer que Paulo eles estão ou não da responsabilidade. Compartilhar. Paulo e Silas estavam presos. Eles começaram a louvores. Eles começaram a orar. A prisão, ela tem outros preços. Entenda, às vezes Deus vai nos prender para libertar. Vai ter situações em que Deus vai nos prender, e vai nos prender mesmo. E é para nos libertar. Mas libertar desta. Porque eles não ficaram presos aqui por acaso. Eles ficaram presos aqui por causa de um propósito. Qual era o propósito? Os presos, o carcereiro. Eles começaram a entoar. Você entende a responsabilidade de você chegar na sua casa e não ouvir um funk? Você entende a responsabilidade de você chegar na sua casa e não ouvir o Zeca Pagodinho? Por quê? O louvor que você está entoando, os seus vizinhos estão ouvindo. Aquilo que você está fazendo dentro da sua casa, os seus vizinhos estão ouvindo. E você precisa entender que o seu louvor, a sua adoração está alcançando
alguém. E a responsabilidade minha e sua é entender que a gente precisa compartilhar. Paulo e Silas aqui começaram a orar, começaram a cantar, e o que acontece é que houve um terremoto. Eu não sei se vocês viram esses dias um terremoto aqui. Todo mundo ficou assustado. Só que o terremoto que me assusta é porque esse terremoto aqui é uma intervenção. O terremoto que acontece aqui é um terremoto que não é feito pelo homem. É o próprio Deus querendo mover algumas coisas. É o próprio Deus querendo nos livrar de algumas coisas. Ei, talvez a sua vida está passando por um terremoto. Talvez Jesus está chacoalhando algumas coisas lá na sua casa. E não se preocupe. Tem libertação. Tem libertação chegando. O terremoto que está aqui não é o terremoto que vai nos matar. O terremoto que está acontecendo na minha vida e na sua vida não é para nos matar. É Deus trazendo libertação para alguma área das nossas vidas. É Deus trazendo libertação para alguém da nossa casa. É Deus trazendo libertação talvez até para o nosso vizinho. Ei, o terremoto em que é intervido por Deus não é para matar, mas é para trazer libertação. E eu entendo aqui que a responsabilidade de Paulo e Silas foram alcançados. Por quê? No momento em que acontece o terremoto, as prisões se abriram. Só que me chama a atenção. Você entende? Eu moro ali perto, eu passo todo dia ali, tem um presídio. Eu assisto. Mas você entende que Deus tinha diferente. Antes de Deus enviar o terremoto, Paulo e Silas estavam orando. Antes de Deus enviar o terremoto, Paulo e Silas estavam orando e cantando. Entenda, Deus não vai criar uma situação para sair fora do controle. Deus vai criar a situação porque Ele está no. Os presos não saíram porque eles ouviram. Paulo e Silas estavam falando. Eles ficaram tão o lugar e a pessoa olhou para você, brilho diferente, suas vestes, é o seu comportamento, você tem algo diferente. O que Jesus quer de mim e de você é que a gente seja referência para alguém. O que Jesus quer de mim e de você é que nós seja referência para alguém. Porque tem pessoas que vai nos olhar como uma referência, não é inveja, é referência. E a referência é importante, ela aproxima de referência que as pessoas têm em você, ela aproxima elas de. Então eu e você precisamos ter essa responsabilidade de entender que aonde nós estamos existe um propósito de Deus. O que nós estamos fazendo, existe um propósito de Deus. Aí vai me dizer, pastor, mas eu sou muito perseguido. Eu sou muito caluniado, eu sou muito criticado. Tem um lá na minha casa que é só Jesus. Tem um lá na minha vizinhança, o meu vizinho, eu coloco louvor e ele pá. Não tem problema. Jesus também tem a solução. E a Bíblia vai nos relatar, Bruna, Saulo estava indo perseguir.
Só que no meio do caminho, uma grande luz encontrou ele. E chamou ele pelo nome, porque é assim que Jesus faz. Chama pelo nome. Chama pelo nome. Quando Deus quer tratar comigo e com você, é pelo nome que Ele chama. Ei, você, se acerta, se corrige. E Saulo naquele momento entendeu que... E aí a gente fica preocupado com algumas perseguições das nossas vidas. Sendo que Jesus já tem uma solução. E ele foi ao encontro daquele homem, aquele homem mudou. Por quê? É assim que ele faz quando ele quer realizar uma obra na vida de uma pessoa. Ele vai ter um encontro como ele teve comigo e com você. Da forma que a gente quer, talvez não vai ser, mas ele teve um encontro. E eu fico feliz porque a perseguição daquele homem depois... É porque a gente muitas vezes limita pessoas. Muitas vezes a gente limita o que as pessoas fazem de fazer. E não duvide, Deus pode realizar. Não duvide do que Deus pode realizar lá no seu bairro. Não duvide do que Deus pode realizar lá no seu trabalho. A mesma forma que Deus teve um encontro com aquele homem, Ele também vai chegar naquela perseguição que você está vivendo. Aquela perseguição que você está vivendo talvez é para ficar no caminho que Jesus quer que você fique. Por quê? Uma hora Jesus vai se apresentar. Uma hora Jesus vai se apresentar. O texto vai dizer que tanto lá no capítulo 2, como lá no momento da prisão de Paulo e Silas, e no momento em que Saulo encontra com Jesus, vai dizer uma palavra que ficou marcada em minha vida. A palavra chamada de repente. Os 3 textos, se você for analisar, ele vai ter a palavra de repente. Porque o de repente é algo inevitável. O de repente ele vem numa velocidade tão brusca que eu e você não conseguimos parar. O de repente, a qual nós lemos aqui no início do texto, é um de repente que ele vai chegar de uma forma instantânea. Já passou por um de repente? Bem, de repente. De repente. É assim que... É no de repente. E eu não sei da forma que você chegou aqui nesta noite. Eu não sei o que você está precisando nessa noite. Mas o que Jesus veio dizer para mim e para você nessa noite é: o meu de repente está chegando. O meu de repente está chegando. O de repente que vem do céu, o homem não pode parar. O de repente que vem do céu, o homem não pode planejar. O de repente que vem do céu é algo que vai fazer eu e você ficar notório. Por quê? Porque o de repente que Deus vai enviar para mim, para sua vida, outras pessoas vão ver e vão falar: nossa, mas estava assim. O que aconteceu? Foi de repente. Foi de repente. Foi de repente que a porta de emprego chegou. Foi de repente que o casamento chegou. Foi de repente que a saúde mudou. Foi de repente que Jesus entrou lá na minha casa e trouxe libertação. Foi de repente que Jesus chegou lá no meu trabalho e acabou com a perseguição. Foi de repente. Foi de repente, a igreja. Nós precisamos entender: o de repente de Deus do homem não pode parar. O de repente de Deus o homem não pode prever. Porque quando Deus chega é de repente. Quando Deus chega é de repente. E o de repente de Deus é terrível. Quando de repente de Deus chegar na sua...
Quando de repente a vida, você precisa falar. Ou por que Deus realiza? Talvez tem um irmão que está esperando, está quase desistindo desse de repente. Mas quando ele ouve você compartilhar dele, a fé dele começa a se fortificar novamente. Você entende a importância que você precisa testemunhar de tudo que Jesus faz na sua vida? O de repente de Deus é algo notório. O de repente de Deus é algo notório. O que Deus vai fazer quando Ele chegar no de repente nas nossas vidas, outras pessoas vão ver. Mas para quê? Para honra e glória dele. Não é para minha honra e para minha glória, é para honra e glória dele. Deus vai realizar porque ele ainda é Deus. Deus vai realizar porque ele ainda prometeu. Deus vai realizar porque você ainda está aqui nessa noite. Você está compromissado, falar assim: eu acredito nesse de repente. Eu acredito nesse de repente, pastor Marcelo. Talvez você está vivendo um caos na sua casa. Talvez você está vivendo um caos na sua saúde. Talvez você está vivendo um caos na sua vida sentimental. E o Senhor manda liberar uma palavra para você nessa noite, que chegou aqui já pensando em desistir, desacreditado, porque você olha o cenário que você está vivendo, você olha a situação que você está vivendo, você já não está mais acreditando que Deus vai chegar de repente, que Jesus vai enviar a promessa, a providência de repente. Você já não está mais acreditando que o que Ele vai fazer ainda vai chegar de repente. E Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: eu vou chegar de repente, você não vai nem ver. Eu vou chegar de repente, você só vai me glorificar. Eu vou chegar de repente, você vai me testemunhar. Eu vou chegar de repente, você vai ver que o que eu prometi, eu cumpri. Mas você não pode sair da onde eu te coloquei. Você não pode parar de fazer aquilo que eu quero que você continue fazendo. Você não pode achar que você já está preparado para viver o que eu tenho para te entregar, mas você precisa entender que o meu de repente vai chegar na sua vida. Continue obedecendo. Obediente vai fazer. Ore. E você vai entender a responsabilidade que nós temos. Responsabilidade nesta semana, cultuar 2 horas. A responsabilidade que eu e você temos, ela dura 24 horas. É em qualquer lugar. Em qualquer momento. Em qualquer instância. Você vai nos relatar de um homem chamado. Nós lemos aqui que mas no momento em entenda uma coisa. Simão estava a madrugada toda tentando pescar. Simão acreditava nas suas habilidades. Simão acreditava que ele era capaz de fazer aquilo porque ele dominava, ele já conhecia, entendia. Mas vai ter algumas situações que nós vamos viver que, para Deus se apresentar, Ele vai precisar tirar um pouco do nosso ego. Vai ter algumas situações na nossa vida em que eu e você vai achar que nós é capaz, e Ele vai olhar e vai falar assim: eu vou ter que quebrar um pouco desse seu ego.
Você não pode fazer nada. Entende uma coisa? Quando Simão vai, é um Simão que conhecia de mar, conhecia de pesca, mas quando ele vai encontrar Jesus ali na beira daquele mar, é um Simão que não pode sozinho. É um Simão que reconhece Jesus deu uma palavra e ele tem que confiar na palavra. É um Simão que já está quebrantado, porque quebranto eles nos cansam. E eu entendo aqui que Simão já estava cansado, Gustavo. É Jesus conversando com alguém aqui noite, dizendo: o seu cansaço eu posso trazer ali. Para o seu cansaço eu posso trazer. Talvez da forma que você está fazendo, é da forma que você acha que vai dar certo. Mas a forma que Jesus quer realizar é diferente. E nunca vai prevalecer a minha vontade, nem a sua vontade. Sempre vai permanecer a vontade dele. Entenda uma coisa. Se for necessário ele quebrar o nosso ego, para que a gente até lá embaixo. Ele, como dono do mar, ele permitiu que os peixes subissem. E muitas vezes Jesus vai permitir. É o que foi falado aqui na vigília. Nosso amigo. Deus vai permitir que os peixes não fiquem. Porque às vezes a gente está vendo algo legal, mas Jesus está lá embaixo falando para você. Talvez Simão está olhando ali o mar, está falando assim: meu Deus, mas esse mar deve ter milhares de peixes. Vou estourar. Do jeito que está aqui, Jesus está falando assim: filho, não adianta. Se você não ouvir, se você não for por causa da minha palavra, se você não fazer por causa da palavra, você vai continuar frustrado. E Jesus não tem problema de frustrar. Jesus não tem problema de frustrar a gente, por quê? Para ele aparecer, ele vai ter que frustrar. Para ele aparecer, ele vai ter que frustrar. E nessa noite, Jesus está conversando com alguém aqui. Chegou nessa noite já se achando autossuficiente. Alguém que chegou aqui já determinado em sair, mas sabe que a promessa é para ficar. Alguém que já chegou aqui e falou assim: esse de repente não vai chegar na minha vida. Deus te trouxe aqui nessa noite porque Ele quer te fortalecer. Jesus não quer apenas te entregar a promessa, entende isso? Ele quer te fortalecer para que você continue após a promessa. Por quê? Tem muitas pessoas que param quando recebem. E a intenção de Jesus de entregar a promessa não é fazer que a gente paramos, é que fazer que a gente prossiga. Prossiga. Então eu não sei da forma que vou aqui, mas louvor no altar. Quero deixar um louvor no altar.